você abre o teu coração, fica de pé só um pouquinho. Tenho certeza que você está forte, está corajoso. Você nem fez cirurgia, você está forte. Glória a Deus, gente, amém? Quantos adoradores tem aqui nessa noite? Também sou mais um aqui que vim adorar a Deus, viu? Vós adorais, 4:22 do Evangelho segundo escreveu São João. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Quantos vieram adorar a Deus em espírito e em verdade? Quando eu venho adorar a Deus em espírito e a verdade, eu não fico preocupado com a gravata do irmão, com a roupa do irmão, com o cabelo do irmão, não fico preocupado com nada desses acessórios. Eu fico pronto só para adorar a Deus. Amém, gente? Porque eu vim fazer uma adoração para o Senhor. Eu vim oferecer. Eu quero te convidar a abrir o teu coração e deixar o teu espírito adorar a Deus. Porque a Bíblia diz em espírito e em verdade? Porque carne não adora a Deus, gente. Carne não tem vontade de adorar a Deus. Carne fica só murmurando de um, murmurando do outro. Carne é isso. Agora, o espírito sim adora a Deus. Como é que a carne pode entrar em sintonia com o espírito? Porque Deus é espírito, não pode. Então tem que ser em espírito. O espírito do adorador tem que se unir a Deus. Espírito de Deus, espírito do adorador. Aí funciona. Mas tem gente que quer entrar no espírito de Deus com carne e tudo. Não vai não. Tem que ser, por isso que é em espírito e em verdade. Em verdade porque essa adoração tem que ser sem cera, sem capa. Tem que ser transparente, clara. Tem que ser assim. Por isso que diz em espírito e em verdade. A oração, essa adoração em verdade, ela não tem máscara, ela não tem um capu, ela não tem hipocrisia. Ela é verdadeira. Se eu levanto a mão é verdadeiro, se eu dou meu glória a Deus é verdadeiro, se eu choro é verdadeiro, tudo que eu faço é verdadeiro. Não tenho que esconder nada de ninguém. Eu estou aqui com liberdade para adorar a Deus. Em espírito e em verdade. Amém? Levante a sua mão assim para o céu, diga comigo assim: Jesus, eu vim aqui nesta noite por uma única razão. Eu vim oferecer a Ti adoração, louvor, um culto a Ti. Jesus, receba a adoração que vou tributar a Ti nesta noite. É só para o Senhor. Eu estou aqui à Tua disposição. A Tua disposição para adorar a Ti, para Te bendizer, para Te louvar. Eu não quero nada em troca. Eu só quero o direito de Te adorar nesta noite, de Te bendizer nesta noite, de poder Te louvar e Te exaltar aqui. Amém? Com esta verdade do nosso coração, tomai os vossos assentos. Esse texto é bastante conhecido. Mas a palavra de Deus, ela é assim, ela é multiforme. A sabedoria de Deus, ela é multiforme, ela se revela de muitas e muitas maneiras, segundo a necessidade que Deus percebe que existe na igreja. Então, Ele se revela, Ele fala, Ele mostra, Ele diz, Ele consola e assim por diante. E esse texto me chama a atenção algumas coisas, e entre estas coisas que tanto me chama a atenção, é que Jesus diz para a mulher samaritana que o Pai está procurando um verdadeiro adorador. A mulher alega na conversa, no diálogo com Jesus, ela diz assim: ó, os nossos pais adoravam neste monte, no Monte Gerizim, porque lá se construir um templo para os samaritanos,
porque os samaritanos não podiam entrar no templo de Jerusalém, onde os judeus puros, ortodoxos, adoravam o Senhor. Então havia uma barreira religiosa. Então os samaritanos constroem um templo no Monte Gerizim para poder adorar. Então por isso que a mulher diz: nossos pais adoravam neste monte, e tu diz que é em Jerusalém o lugar que adora. Jesus disse: sim, a salvação vem dos judeus. Claro, Jesus veio de lá, Jesus era um judeu, salvação primeiro para os judeus. A origem de salvação começa lá. Então Jesus diz assim: olha, mas não fica preocupado com o lugar da adoração, com o lugar que se deve adorar, porque vai chegar um momento, e já chegou agora é o momento em que os verdadeiros adoradores não vão depender de um lugar para adorar, mas adora o Pai Espírito em verdade em qualquer lugar que ele esteja. Deus não está dizendo: eu estou procurando um lugar. Ele está procurando um verdadeiro adorador. Ele não está procurando uma adoração, porque tem muitos tipos de adoração. Na igreja de Colossos, Paulo encontra lá um povo adorando aos anjos, fazendo adoração aos anjos. No capítulo 32 do livro de Êxodo, nós vamos encontrar o povo adorando um bezerro de ouro. Arão constrói um bezerro de ouro e o povo adora. Então Deus não está procurando essas formas de adoração. Ele só quer uma adoração verdadeira, que seja para Ele, que seja direcionada a Ele. Amém? Imagine vocês se Deus estivesse procurando um adorador, e que para ele encontrar esse adorador dependesse do lugar. Com certeza eu estava fora, porque eu sou de um lugarzinho desse tamanho, lá do estado da Bahia, chamado Bananeira. Tem uma entrada, e a mesma entrada é a saída, porque é rodeado de serra. Se fosse olhar o lugar, eu estava fora deste contexto da procura de Deus, porque lá é um lugarzinho feio, até hoje é feio. Sabe aquele lugar que não muda nada? A única coisa que tem de atrativa naquela cidade é um barracão velho, um barracão construído no meio do povoado, que faz a feira livre de baixo. Se Deus fosse olhar, procurar um lugar para poder escolher este verdadeiro adorador, achar, Davi estava fora do contexto da procura de Deus, porque Davi estava lá em Belém. Davi estava lá em Belém, uma pequena Belém, Belém Eufrata, menor de todas em Israel. Se fosse olhar para essa questão de lugar aonde encontrar este adorador, e se dependesse do lugar, Maria jamais seria mãe de Jesus, porque era uma moça simples e era lá de Nazaré. Nazaré é conhecido como cidade das cavernas, cidade dos buracos, lugar aonde se escondiam os piores marginais. Discriminada, lugar discriminado. É por isso que no capítulo 1, versículo de 12 a 29 de João, quando Filipe diz para Natanael: olha Natanael, achamos o Cristo, o Messias. Tu precisa ver ele. De onde ele é? De onde você viu ele? Ele é de Nazaré. Rapaz, tu já viu de Nazaré sair alguma coisa boa? Vem, eu te mostrarei. Quando chegou lá, Natanael foi surpreendido, porque Jesus é tomado pela palavra do conhecimento, e diz assim: eis aí um verdadeiro israelita, em que não há dolo e que não há pecado. O Natanael fica pasmado e diz: de onde me conheces tu? O povo aí pode não te conhecer, mas Jesus te conhece, meu filho. De onde me conheces tu? Quem é tu?
Natanael, eu te vi debaixo da figueira, rapaz. Está pensando o quê? Aí o Natanael fica de boca aberta e diz: esse é o Messias. Ele: não está aí, peraí. Isso não é tudo não. De hoje em diante é que você vai ver coisa. De hoje em diante é que o mistério vai se desenrolar na tua vida. Porque tu vai ver os céus abertos e o Filho do Homem sentado à direita do Pai, e os anjos subindo e descendo sobre a cabeça do Filho do Homem. Levante a sua mão assim e diga glória a Deus. Não deixe de moleza, irmão. Seu glória a Deus foi tão magrinho que eu não senti nada. Diga glória a Deus. Se dependesse do lugar, muitos aqui estavam fora do contexto da procura de Deus. Porque tem uns que moram na fazenda e Jesus arrancou de lá. Tem uns que moravam numa currutela que não tem nem no mapa. Jesus chegou e disse: é você que eu quero. Se dependesse também da questão social, eu vou dizer que tinha muita gente fora do contexto da procura. Sim. O anjo aparece para Gideão e diz assim no capítulo 6, versículo 12: o Senhor é contigo, varão guerreiro, varão valente, varão valoroso. E tu vai livrar Israel das mãos do medianita. Você está enganado ao meu respeito. Porque eu não sou poderoso coisa nenhuma. Não sou valente é coisa nenhuma. A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés e eu sou o menor de casa. Toca nesse irmão de Deus, não está olhando para o contexto social não. Diga: esse adorador não está dentro dessa visão que tem que ser classe média, classe alta ou classe baixa, não importa, ele só precisa ser verdadeiro, classe que se vire para lá. Levante a mão para o céu e diga: eu estou muito abençoado. Se fosse olhar para a questão social, Davi outra vez não era o homem coração de Deus, coisa nenhuma. Porque estava lá num campo, lá numa roça, cuidando de um pouquinho de ovelha, poucas ovelhas que ele mesmo declara. Se fosse olhar para a questão estrutural, física, Zaqueu, ó. Zaqueu jamais tinha abraçado com Jesus e entrou em casa gostoso com ele. Pequenininho. Davi, pela mesma forma, apenas um menino ruivo que não tinha uma aparência física, mas tinha uma aparência bonita espiritual, tinha um coração bonito para Deus. E Deus está olhando, é isso, é o coração bonito, é o coração verdadeiro, é o coração que Ele agrada, é o coração sincero, é o coração que Deus quer ver e se agrada dele. Diga glória a Deus. Tudo bem, não é em Jerusalém, não é no monte, não. Eu estou atrás, o Pai está atrás de um verdadeiro adorador. Quero falar hoje sobre as características de um verdadeiro adorador. Quero falar sobre as características de um verdadeiro adorador. Primeiro, o verdadeiro adorador que o Pai procura, que o Pai quer nesta noite, ele adora a Deus não pelo que Deus tem para dar, mas pelo que Deus é. Tem muita gente adorando a Deus, falsos adoradores, que estão adorando interessado no que Ele tem, não no que Ele é. Estão apenas seguindo, adorando pela cura, pela casa, pelo casamento, pela faculdade, pelo salário, pela empresa, pela fazenda, pelas ovelhas, pelas vacas. Esses são falsos adoradores. Mas o verdadeiro adorador que o Pai procura, ele adora pelo que Deus é e não pelo que Deus tem para dar. Quantos adoram a Deus pelo que Ele tem?